A paz de Jesus Cristo, meus irmãos. A gente vai então para a nossa quinta semana, onde a gente está refletindo sobre o afeto no lar, né? E o tema dessa semana é desenvolvendo a compaixão por todos. E a palavra compaixão, às vezes, pode ser substituída pela palavra misericórdia. Compaixão quer dizer sofrer junto, e misericórdia, no latim, quer dizer trazendo a miséria do outro para dentro do nosso coração. Sentir o que o outro sente, se colocar de uma forma intensa, dedicada na posição do outro, para tentar sentir, tentar compreender o que o outro sente. Então isso é ser compassivo, isso é ser misericordioso. Tentar compreender o sofrimento do outro, da perspectiva do outro, né? Não somente o sofrimento, mas também algumas atitudes que às vezes a gente não compreende de imediato, né? Algumas escolhas das outras pessoas. E aqui a gente vai ler então em Lucas, no capítulo 15, do 11 ao 32, a parábola do filho pródigo. Eu não vou ler aqui porque o vídeo ele precisa ser um pouquinho mais curto, né? Mas então eu quero pedir para os irmãos meditarem em Lucas, na parábola do filho pródigo, no capítulo 15, os versículos do 11 até o 32, né? A parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho esbanjador, né? Isso significa pródigo, porque é a história do rapaz que pede a sua herança antecipadamente para o pai, não considerando o fato de que essas coisas só se faz depois do falecimento, da partida dos pais. Ele pediu a parte dele da herança em vida e quis ir embora. No final a gente já sabe, ele esbanja tudo, ele coloca tudo fora, com seus apetites imorais, e esbanja, gasta tudo então. Se vê numa condição miserável, desejando comer a comida dos porcos na fazenda de porcos onde ele trabalhava, quando ele se lembra do seu pai. Se levanta e corre em direção à casa do pai, já imaginando como que ele iria se explicar e pedir perdão para o pai, né? Ele começa ali a pensar como que ele ia fazer aquilo. E o pai recebe ele com muita bondade, com muita misericórdia, com muita compaixão. Só que às vezes a gente não dá a atenção necessária ao fato de que o pai não demonstrou compaixão apenas ao filho que estava perdido, mas também ao filho que estava na casa e que se ressentiu do retorno do irmão. Então este pai, ele é um grande exemplo, à semelhança de como Deus é um pai misericordioso, compassivo conosco. Esse pai se mostra também um exemplo para nós de misericórdia, de compaixão, tendo sido ele um exemplo também para os próprios filhos. Então, a nossa reflexão essa semana está focada, está centrada no exemplo do pai, do filho esbanjador, do filho ressentido. A gente deve procurar aprender com este modelo que simboliza, que representa o próprio Senhor Deus, né? E não somente aprendermos e exercitarmos a compaixão, mas também levarmos os nossos filhos, os nossos familiares, a compreender a importância de também praticar, de exercitar um coração compassivo, um coração misericordioso. Porque essa é a vontade de Deus. Assim como Deus teve misericórdia de nós, nós também precisamos e devemos ter misericórdia das pessoas que nos cercam. Quanto mais misericórdia da nossa esposa, do esposo, das suas fraquezas, das suas falhas, dos nossos filhos, né? A gente não precisa ralhar de imediato diante de um erro, diante de uma falha, diante de uma falta. A gente espera um pouquinho, reflete e fala com paciência, fala com ternura, exercitando a misericórdia, trazendo para dentro do nosso coração a dificuldade que a outra pessoa tem, que o nosso próximo tem, que o nosso familiar tem, às vezes de fazer determinada escolha, e às vezes nas suas impulsividades, nas suas dificuldades também. Nós devemos procurar compreender isso e através do nosso exemplo e palavras brandas, moderadas, levar os nossos filhos, levar a nossa casa a compreender a importância de exercitar a compaixão e a misericórdia segundo a Escritura, né? Porque nos nossos dias se fala muito sobre tolerância
E a tolerância sem limites, a tolerância a qualquer coisa, né? Isto não é a vontade de Deus. O Senhor tolera, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, mas sempre no intuito de levar as pessoas à correção, a compreender que existe uma direção certa a ser trilhada, que a verdade ela não é relativa e a verdade ela pode nos salvar de uma vida muito triste, muito difícil, de uma colheita de consequências muito graves, como viveu ali o filho pródigo, né? Colheu consequências graves de escolhas mal feitas, porque não aceitou conselho, não aceitou correção e quis fazer as coisas da própria cabeça, não é mesmo? E se não fosse a vida dura, provavelmente esse rapaz não teria aprendido esta grande lição a respeito de não esbanjar, a respeito da moderação e a respeito também da própria misericórdia que o Pai exercitou para com ele. Deus abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Não oramos no começo, vamos orar agora no final. Senhor nosso Deus e Pai misericordioso, nós te louvamos por tudo que temos aprendido contigo e te rogamos a graça, a presença do Teu Espírito nos conduzindo, nos guiando, a nós termos um coração a cada dia mais compassivo, mais misericordioso, principalmente com o nosso cônjuge e os nossos filhos, Senhor, e a nossa casa. E que nós possamos conduzi-los no entendimento dessa importante atitude, deste importante fruto do Espírito nas nossas vidas, que é a longanimidade, que é a misericórdia, que é a compaixão. Em nome de Jesus. Amém.